Então, beleza. Então, meu nome é Marcelo, todos me conhecem. Nas redes sociais não? Nas redes sociais não. Nós vamos continuar então, né, o tema que nós tínhamos terminado da outra aula. Na outra aula a gente falou sobre o que é, né, o matrimônio. Nós começamos a adentrar de fato o que é o matrimônio, falamos sobre sacramento, né, que deu aquela polêmicazinha, falamos um pouquinho só sobre o consentimento, sobre a questão de que, na verdade, o que faz um matrimônio é o consentimento, né, é aquele sim dado lá no altar, que é a vontade manifestada, né. Então tá. Aí eu lembro que também teve uma dúvida, acho que foi da Jerusa, a respeito de fundamentação bíblica e tal, né? Então, assim, para iniciar aqui, porque nós vamos adentrar num assunto de impedimentos lá para frente, e só deixar claro, assim, que nem tudo no direito canônico, não são todos os cânones que têm fundamentação explícita na Bíblia, né? Porque a Sagrada Escritura é só um dos tripés da nossa igreja, né? Então, assim, muitas das coisas que estão fundamentadas é na tradição e no magistério, beleza? Uma outra coisa também interessante é que, né, nessa fundamentação é uma interpretação que os teólogos e canonistas fazem, então não tem como assim eu te falar às vezes algo além do que de fato já é, porque senão eu teria que adentrar as questões filosóficas, a exegese mesmo do cânone, aí eu demoraria muito mais, né, na aula. E eu pretendo também dessa vez ir mais rápido, viu? Então, assim, uma outra questão, se vocês tiverem perguntas, se puder esperar no final, vai ser melhor, né? Porque aí a gente consegue ter um andamento melhor e aí no final eu respondo as perguntas. Se não der tempo, lá no cafezinho eu vou respondendo cada um. Melhor do que prender o pessoal aqui, né? Então é isso. Então, na verdade, o direito também é feito pelo homem, então algumas legislações, né, até mesmo a nível nacional, são leis humanas, né? Então isso não tira do direito canônico uma característica de ser um direito que rege a igreja, né? Muito pelo contrário. A igreja, ela está no tempo, então o tempo vai se transformando, né? E não quer dizer que a igreja vai se transformar de uma forma muito laxista, claro que não, né? Mas a igreja também se adapta aos tempos, tá? E algumas leis, claro, elas são divinas, então jamais serão modificadas, né? Porque são leis divinas, mas as leis eclesiásticas, por exemplo, leis litúrgicas, isso pode ser modificado, né? Então isso não chega a transgredir, né, a lei divina, tá? Então nós tínhamos falado a respeito do consentimento, nós paramos no cânon 1057, né? Eu ia entrar na questão de validade e liceidade nessa diferença. Então, assim, o próprio nome já diz, né? Validade é aquilo que torna algo válido, né? E liceidade é aquilo que torna algo lícito. Então, nem tudo que é válido, às vezes é lícito, e o contrário também é verdadeiro. Um exemplo disso é o cânon 1083, que ele fala sobre um impedimento, que nós vamos falar lá na frente mais um pouquinho. Ele fala sobre o impedimento de idade. O que é esse impedimento de idade, né? O homem, no Brasil, tá? Porque também é uma legislação complementar. O homem aos 18 e a mulher aos 16. Essa é a idade mínima, né? Para um homem e uma mulher se casar, tá? Então, muitas das vezes, acontece de um homem de 17 anos, uma mulher, sei lá, de 16, quererem se casar, né? Então, existe uma dispensa do bispo. Então, quer dizer que esse casamento é inválido? Não, ele é válido, mas ele não é lícito se não tiver a dispensa. Eu vou ler o cânon para vocês entenderem melhor. O homem antes dos 16 anos completos e a mulher antes dos 14
também completos, não podem contrair matrimônio válido. Então, isso é relativo à validade. Então, alguém que se case, que seja menor de 16 ou de 14, estaria com matrimônio inválido. Só que no nosso caso, Brasil, existe uma lei complementar da CNBB, é 18 para homem e 16 para mulher, tá? O parágrafo 2º fala assim: compete à Conferência dos Bispos estabelecer uma idade superior para a celebração lícita do matrimônio. Então, aqui que entra a liceidade, tá? Então, a CNBB, ela aumentou, né, essa idade que seria de 16 e de 14. Certo. Então, o que faz o matrimônio é o consentimento. O que é esse consentimento? É aquele sim dado, né, no altar. É a expressão da vontade e ela tem que ser de forma livre e racional. Né? O que é essa forma livre e racional? Sem coação, né? Ele não pode estar, como se diz, obrigado, porque a mulher às vezes engravidou, né? O que é um caso muito clássico, né? Então ele precisa ser dado por pessoas juridicamente hábeis, que foi aquele mesmo cano que eu acabei de ler para vocês, 1083, né, a respeito da idade. Então, são pessoas hábeis. Quem são pessoas hábeis? Acima dos 18 e acima dos 16, no caso do Brasil. Manifestação da vontade, que é esse elemento interno, né, que a gente pode se dizer até subjetivo, mas o direito consegue, através de um processo de nulidade matrimonial, chegar à verdade dos fatos, né, dessa manifestação da vontade, e a forma canônica, ou legítima, que se diz também, tá? Que é estabelecida pela igreja. Então, tem que ter aquela forma canônica para que esse consentimento seja válido, certo? Então, assim sendo, podemos dizer que o sacramento do matrimônio é alicerçado sobre 3 pilares, que são: se há ou não impedimentos, que é onde nós vamos entrar na aula de hoje. Se houve consentimento válido, que é aquele sim, que é livre e racional, né, que é dado no altar. Aí teria que ser uma outra aula, porque ela é muito mais complicada, a questão do consentimento, entram algumas coisas subjetivas, né, então fica um pouco mais difícil. E respeitada a forma canônica, tá? Que é o consentimento dado pelos noivos, mais as testemunhas que são também necessárias, né? Para qualificar, 2 testemunhas qualificadas para dar validade àquele ato, a publicidade, né? Aquele ato que está acontecendo ali, tá? No entanto, vou deixar essas partes dos consentimentos para depois, né? Muitas vezes parece duro o direito, que ele só está preocupado, de que ele não está preocupado, na verdade, se aqueles noivos estão vivendo bem, algo mais pastoral. O direito, ele não é pastoral, embora, não posso dizer que ele não é pastoral, porque ele trabalha com a pastoralidade aqui nos cânones, né? Mas ele não tem o intuito de trazer esse cuidado pastoral na vida dos noivos. Ele tem o intuito somente de trazer validade, liceidade para aquele matrimônio. Ele se preocupa o quê? Com o direito. Ele se preocupa com as questões formais, né, daquele matrimônio. Ele não se preocupa com além. Isso são questões pastorais, né, que isso é resolvido com o pároco, enfim, né, com outras pessoas, tá? Então, muitas vezes, quando alguém procura um tribunal, a gente sempre deixa claro essa questão de nulidade matrimonial, tá? Que não depende exclusivamente do comportamento dos cônjuges, né, tanto do homem quanto da mulher, após esse matrimônio, né? O direito não está preocupado com o que ocorreu depois, embora, claro, de novo, sempre o que ocorre depois, ele pode corroborar o que já acontecia lá na época do noivado, na época do namoro, e que as partes ou fecharam os olhos para aquilo, ou não viram mesmo, né? Não estavam atentos, entende? Então, não é algo que acontece depois que vai tornar ou não válido aquele matrimônio. Então, assim, quando alguém chega no tribunal para poder saber, ou quando alguém nos consulta como advogado,
a gente tem essa preocupação de dizer isso para a pessoa, né? Para que ela não ache que somente por conta de uma traição ou algo que aconteceu depois que esse matrimônio dela é nulo, tá? Então, o cânon 1058 fala assim: podem contrair matrimônio todos os que não são proibidos pelo direito. Aí eu te pergunto assim: qualquer pessoa pode contrair matrimônio? Todo aquele que não é proibido pelo direito. Por exemplo, um homem que é abaixo dos 16 não pode contrair um matrimônio, é inválido, né? Então não é nem só ilícito, mas inválido, né? Isso é um exemplo, né? Mas tem outros, tá? Por quê? Porque o matrimônio, ele não é uma obrigação de todo mundo. Ele é uma possibilidade de todo mundo. Basta você corresponder àquilo ou não, né? Eu acho que eu me lembro de falar da outra vez, daquela questão de que o matrimônio goza do favor do direito. O que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto não declarado nulo, aquele matrimônio é válido, né? Então ele goza do favor do direito. O direito dá a ele o embasamento de que enquanto não declarar-se nulo, ele é válido, ele existe. Independente se tudo parece que, nossa, esse matrimônio é inválido. Nós vamos até ver alguns casos depois lá pra frente também, tá? Então só é nulo quando a igreja o diz, tá? Isso é muito importante, deixar claro. A consumação, assim como o consentimento, é indispensável também para fazer um casamento, né? Um matrimônio. E isso nós vimos lá no cânon 1056, que é uma das propriedades essenciais do matrimônio, né? Insolubilidade e unidade, tá? O cânon 1061 é um cânon que agora a gente... interessante. O matrimônio válido entre os batizados chama-se só ratificado se não foi consumado. Lembram que eu falei da consumação na outra aula também? O que é a consumação? É a cópula, né? O que é a cópula? É a penetração do pênis na vagina. Ratificado e consumado o matrimônio se os cônjuges realizaram entre si de modo humano, né? Por isso que a fertilização in vitro também não adentra aqui, né? Porque ela não é um modo humano. O ato conjugal apto por si para geração de prole, ao qual, por sua própria natureza, se ordena o matrimônio, e pelo qual os cônjuges se tornam uma só carne. Então nós temos aqui 3 elementos, né? 2 elementos. Nós temos o matrimônio ratificado, não consumado, e temos o matrimônio ratificado e consumado. O que é esse ratificado não consumado? É aquele que foi celebrado, mas não houve a cópula, né? E o ratificado e consumado é aquele que foi celebrado e houve a cópula, certo? O que é esse ratificar? É o próprio consentimento, né? Na celebração, né, dá-se o consentimento. Então, ele foi consentido, foi de forma livre, racional, mas não consumou. Rato não consumado. Quando ele vai de forma livre, racional, ele dá o consentimento e consuma, rato e consumado, tá? O parágrafo 2º fala assim: se os cônjuges tiverem coabitado após a celebração do matrimônio, presume-se a consumação. Então, não precisa sair gritando assim, gente, foi consumado. Entendeu? Coabitou, se presume a consumação, ok? Então, enquanto não se prova o contrário, né? Porque pode acontecer de casais separar, tipo assim, depois de 1, 2 meses, até mais. Teve um caso assim, inclusive, que o professor trouxe na aula, que a mulher tinha na verdade, ela tinha uma visão tão distorcida a respeito da pureza e da questão do matrimônio, que ela viveu aquele namoro santo com o namorado, casou e ela não conseguia ter relação sexual depois de casada. Ela via aquilo como se fosse um pecado. Uma visão totalmente deturpada, né? Desculpa
Excesso de escrúpulos, exatamente. Então, assim, nem sempre quando está coabitado, está consumado. Então, presume-se, né? Até que se prova o contrário. No caso, por exemplo, né, o rapaz, ele quis tentar ainda por um tempo, né, para ver, porque às vezes... O matrimônio inválido chama-se putativo, se tiver sido celebrado de boa fé, tá? Canonicamente falando, né? Ao menos por uma das partes, enquanto ambas as partes não certificarem de sua nulidade. O que é esse matrimônio putativo? É aquele putativo, isso. É o casamento inválido que foi celebrado apenas por uma das partes de boa fé. Ou seja, a outra parte, embora ela foi lá, falou o sim dela, ela não estava ali de boa fé. Ela não queria, esse consentimento dela não foi um consentimento livre e racional, né? Então, assim, por exemplo, deixa eu ver um caso de putativo. Por exemplo, às vezes um cantor, né, tem uma turnê marcada tal, e ele está próximo de casar. Se ele não casar, por exemplo, e ele não quer casar, depois ele decidiu que ele não quer, que ele não gostou de uma outra mulher e tal, enfim. E aí, nesse meio tempo, ele não pode desmarcar o casamento, porque para ele desmarcar, ele ia ficar feio pro pessoal que vai fazer o show, por exemplo. Sei lá, tô dando uma hipótese bem surreal, entendeu? Então ele vai lá, casa, só para não ficar feio, faz a turnê e depois ele separa. Né? Então, quer dizer, ele não foi de boa fé. Então, esse é um matrimônio que, aos olhos da maioria das pessoas, quando olha ali, quando você olha esse matrimônio, é putativo. Chega esse caso, por exemplo, né, nas mãos de um defensor do vínculo, por exemplo, no próprio tribunal, de um juiz, ele olha para esse matrimônio é putativo, né? Porque ele ele está revestido, parece válido, mas no fundo ele não é, porque uma das partes foi de má fé, né? Mas isso é algo assim, muito claro, entende? Porque o que mais tem hoje, infelizmente, são pessoas que vão pro altar sem ter o mínimo de noção e de consciência do que é o matrimônio, né? E às vezes vai lá e fala assim, se não der certo, separa. Isso não é matrimônio putativo, não. Isso é outro tipo de erro, é outra coisa, entendeu? O putativo é aquele tipo assim que aos olhos, uma semana depois separou, sabe? É algo mais escandaloso, assim, né? Vamos dizer. Só então, um exemplo, caso, vamos dizer que duas pessoas que conhecem, mas uma, vamos dizer que tem algum problema, eu sei que o problema é de infertilidade mesmo. Um exemplo, se não for uma coisa aberta entre os dois, né? Os dois sabendo. Se ele escondeu, ele sabia e escondeu. Ele sabia e escondeu. Uma das partes. E a outra parte não. Ela casou, vamos dizer assim. Isso. Se ele esse saber, matrimônio é nulo. mas só que aí ele... A putativo? Pode ser. Entendeu? Ela Porque ele não agiu de boa fé. Mas só que às vezes ele queria casar. É diferente do que o putativo, ele não queria casar. É diferente, tá entendendo? Ele pode ser nulo esse matrimônio, mas não entra no putativo. Porque o putativo, ele não queria casar. Esse cara, ele escondeu. Se ele escondeu porque ele tinha medo de que se a pessoa soubesse, teoricamente falando, ele tinha medo que se a pessoa soubesse, ela não casaria com ele. Nossa, assim. Então tá. 1062. É isso aqui eu vou falar, talvez seria polêmica, não, mas não vou entrar na polêmica, tá, gente? Eu só vou ler pra vocês entenderem assim que existe essa possibilidade e vamos pular pra frente. A promessa de matrimônio, eu não sei porque eu coloquei aqui que eu falei que eu tinha tirado, mas tudo bem. A promessa de matrimônio, tanto unilateral como bilateral, denomina esponsais. Rege-se pelo direito particular estabelecido pela Conferência dos Bispos, né? Levando-se em conta os costumes e as leis civis. Da promessa de matrimônio, o que seria essa promessa de matrimônio? Nenhuma dos advogados do centro veio, né? É como se fosse um pacto antinupcial que você faz no cartório. Quando você faz um pacto antinupcial, você quer dizer o quê para todo mundo? Você vai casar. Antinupcial, é antes das núpcias, né? Então aquilo ali é como se fosse uma promessa de matrimônio, né?
No direito civil, existe a possibilidade de danos morais caso a pessoa não case. Existe a possibilidade. Até nesse impacto antijudicial, quando há um namoro longo, sei lá, comprovando tudo aquilo, ainda assim existe, né? Tem uns casos assim. E também no direito canônico, tá? Na promessa de matrimônio não cabe ação para exigir, então, ou seja, uma ação para exigir, tipo assim, ele vai ter que casar. Por quê? Ele está em casa sem vontade, então não existe esse casamento, já nasceu nulo, certo? Ele não queria casar. Mas cabe ação para reparação de danos, se for devida. Tá? Por que esses esponsais? É a preparação para o matrimônio. Quando você vai lá e marca seu casamento e preenche toda a documentação, certidão de habilitação, termo de casamento, faz os proclamas matrimoniais, isso aqui tá dando a entender o quê? Vai casar, né? Então tem essa preparação, tá? Então, quando um homem e uma mulher iniciam um namoro, eles já devem buscar um no outro aqueles pontos essenciais para um casamento. Ou seja, são como aqueles valores inegociáveis que, né, se prepara para o noivado. Após o noivado, inicia os preparativos para o enlace matrimonial. Então, antes do noivado, essa preparação chama-se remota. E após o noivado, chama-se imediata. Já é mais próximo do casamento. Então, antes remota, tipo assim, existe uma chance. Quando você namora com uma pessoa, teoricamente deveria ser assim, você já pelo menos deu a entender, conversou com aquela pessoa, entendeu que é uma pessoa que combina comigo, tem os mesmos princípios, os mesmos valores, acho que vamos dar certo, né? Beleza. Então, vou começar a namorar com essa pessoa. Então, isso é uma preparação remota de um matrimônio futuro, né? Não que é o que acontece hoje aí fora, né? Que namora por namorar, por prazer, enfim. E a preparação imediata já é quando você foi lá, marcou o casamento, noivou. Preparação remota, viu, Nivinha? Viu, Diego? E remota não, imediata já, né? Já noivou. Então, você já fez essa preparação, né? A remota, e agora já está ali aos passos ali do casamento. Então, você vai preparar para o quê? Para aquele enlace ali, né? Então, é isso. Então, aqui nos cânones, né, para frente, eu acho interessante o Código de Direito Canônico, ele se preocupou, e isso é um pouco do lado pastoral do direito canônico, né? Que ele se preocupou um pouco com essa questão pastoral, tá? Então, ele fala aqui dessa preparação antecedente ao matrimônio, tá? Então, eu não vou ler todos os cantos, vou ler só alguns que eu escolhi aqui mais interessantes, mais importantes, mas tem bastante cânon aqui que eu acho que depois, né, eu posso passar para vocês poderem, na internet você tem disponibilizado, né, o Código de Direito Canônico, e aí você pode dar uma lida. O cânon 1066 fala assim, da habilitação matrimonial. Antes da celebração do matrimônio, deve constar que nada impede sua válida e lícita celebração. O que é isso? São aqueles impedimentos que eu falei que eu vou adentrar hoje, né? E também as questões de, por exemplo, se por um acaso, aonde vai ser celebrado, as questões dos proclamas que tem que ser feito, né? Então, confere a validade e a liceidade do matrimônio. O que é isso? Os proclamas entram aqui na liceidade, tá? Que devem estar fundados sobre aqueles 3 pontos: impedimento, consentimento e forma canônica. A falta da habilitação matrimonial gera nulidade? Eu aproveitei aqui, né, essa questão, porque surgiu essa pergunta, não sei se foi na rádio ou se foi no YouTube. E possivelmente sim, né? A falta dessa habilitação matrimonial, que é esse processo aqui de habilitação, possivelmente leva esse matrimônio a ser um matrimônio nulo. Hã? Foi na rádio, né? Eu não lembro quem foi, não. Isso, eu não lembro. Mas então é isso, né? Ele possivelmente Porém, o matrimônio goza do favor do direito. Eu vou ficar batendo nessa tecla, porque
tem sempre que lembrar disso. Enquanto não for declarado nulo, o matrimônio é válido, independente se tem tudo para ser nulo, entendeu? E além disso, foi uma coisa que eu falei assim, vou levar isso o pessoal a entender que sempre no direito há uma exceção, há uma saída, né? Sempre há. Então, assim, o cânon 1161 fala assim, existe um processo que chama sanação, tá? Sanação radical. O que é a sanação? É a mesma coisa que reparar. Reparar. A sanação radical de um matrimônio nulo é sua convalidação. E sua convalidação sem renovação de consentimento, concedida pela autoridade competente, trazendo consigo a dispensa do impedimento, se o houver, e também da forma canônica, que é, no caso aqui, que entra, né, os proclamas, por exemplo. Então, não teve proclamas, não teve essa documentação toda, ela não está certinha. Houve alguma falha em alguma coisa, houve alguma falha. O bispo, que é o ordinário local, pode fazer uma sanação radical. Chama-se sanação radical, uma sanação na raiz. Porque isso é a raiz. Por quê? Porque ainda não tinha matrimônio. Isso aqui é a preparação imediata para aquele matrimônio. Então, o bispo pode, ele tem essa autoridade de se... Vamos supor, alguém, a secretária, passou o olho ali e viu, opa, não tem isso aqui. Tá faltando. Né, Flavinha? Tá faltando. Pegamos um caso, né? Para casar na igreja tem que ter o civil. Isso. Aí fizeram o casamento na igreja, porém não teve o civil e não teve dispensa de Cristo. É isso. Aí fez o quê? Uma sanação radical. O bispo fez um documento sanando aquilo ali. Para trazer o quê? Para aquele matrimônio. Validade e liceidade. Né? Nesse caso aqui do proclamas é a liceidade. Ele não está inválido aquele matrimônio, ele não tem ninguém impedido, o consentimento foi dado de forma livre, racional, houve a forma canônica lá e tudo mais, só que estava faltando uma documentação. Então ele não era inválido, ele era ilícito. Nesse caso, o bispo faz essa sanação na raiz. Tá? 1067. A Conferência dos Bispos estabelece normas sobre o exame dos noivos, que é tudo dentro desse processo, tá? Depois eu posso passar para vocês, não vou passar agora não, porque tem muita coisa aqui que está escrita que eu estava refazendo, até mesmo para a diocese, então tá tudo rabiscado, tá? Estabeleça normas sobre o exame dos noivos, sobre os proclamas matrimoniais e outros meios oportunos para fazer as investigações que são necessárias antes do matrimônio. E assim, tudo cuidadosamente observado, possa o pároco proceder com a assistência desse matrimônio, tá? Cânon 1071. Aí aqui fala de algumas exceções, né? Alguns casos específicos, na verdade, de necessidade de requerimento da licença do ordinário, que no caso o bispo, tá? Então, são matrimônios divagantes, são pessoas que não moram naquele lugar, estão por ali, se o padre celebrar, né, o cânon pede, evite-se, né, evite-se. Mas, com a licença do ordinário, pode acontecer esse matrimônio, tá? Com a licença. Matrimônio de quem não possa ser reconhecido, matrimônio que não possa ser reconhecido ou celebrado civilmente. São casos, por exemplo, de pessoas que que são viúvas, né, e recebem pensão. Então, se ela vai casar de novo, né, com uma outra pessoa, para não deixar de receber a pensão, o bispo pode dar essa dispensa também, dela não casar no civil, né? Sim, dela não casar no civil para não perder a pensão, mas casa na igreja, entendeu? Eu vou casa Diz a garagem. Matrimônio de quem tem obrigações naturais, originárias de união precedente para com outra parte e para com filhos. Matrimônio de quem tem abandonado notoriamente a fé católica, pessoas que
claramente já professa outra fé. O matrimônio de quem esteja sob alguma censura. Aí eu vou te dar um exemplo, por exemplo, pessoas que tiveram a nulidade matrimonial declarada. Muito comum, embora muitas pessoas não saibam, que venha um vetum em latim, né? Para alguma das partes ou ambas as partes, já vi também de ambas. Porque às vezes o juiz viu ali que aquela pessoa não tem um mínimo de consciência do que é o matrimônio. Entendeu? Ou, por exemplo, ela tem alguma questão psicológica, geralmente é por isso. Então ele fala assim que só vai casar de novo, né? Então vem um veto para que ele contraia novas núpcias, né? Ele tem aqui ou trazer um laudo psicológico, ou ele precisa de uma licença do bispo, ou seja, ele precisa de ir no bispo, pedir o bispo para que ele possa casar. Então o bispo, né, faz um documento, tá? Matrimônio de menor, sem o consentimento ou contra a vontade razoável dos seus pais. E matrimônio a ser contraído por procuração também, que isso é, né, muito raro, né? Às vezes a pessoa não está no local, não pode comparecer, enfim, e aí ela pode casar por procuração. Essa possibilidade não existe no direito oriental. Então, nas igrejas orientais, não é permitido porque o rito matrimonial deles é diferente. Então, exige a presença do noivo no local, tá? Então, eu falei, né, a respeito daquela habilitação. Se a habilitação gera nulidade, possivelmente sim. No entanto, somente a título de informação, foi o que eu trouxe, o bispo pode sanar, reparar, né, alguns vícios daquele matrimônio. E importante, eu até coloquei aqui, dizer que essa sanação que o bispo dá é uma graça, viu? A igreja coloca isso, inclusive, no cano. É uma graça concedida pelo bispo, pela igreja, né, na pessoa do bispo. Então, assim, a pessoa, quando recebe isso, de fato, ela, né, foi agraciada, porque não é uma obrigação da igreja, né? É uma graça, tá? 71 falei. Então, agora eu vou entrar nos impedimentos já propriamente ditos, né? Nós temos impedimentos de formas gerais e temos os impedimentos específicos, né? Os de formas gerais, eu não vou adentrar eles aqui também, senão a gente vai ficar com uma coisa muito prolongada. E aí eu teria que picar os impedimentos específicos, tá? Especiais. Então eu prefiro trazer os impedimentos especiais e talvez numa outra oportunidade a gente fala sobre os gerais, tá? O que são os impedimentos? São proibições legais baseadas em circunstâncias pessoais de caráter objetivo, que constituem um obstáculo à celebração válida do matrimônio. Ou seja, aquele que está impedido, seja, por exemplo, a idade, ele não pode se casar. Se ele se casar, é o quê? Inválido, né? Pode, entretanto, algumas serem dispensadas, foi o que eu disse. Pode haver uma dispensa do bispo para que aquela pessoa se case com 16 anos no Brasil, né? Que no caso seria 18 para 11. Isto é, são passíveis de uma dispensa do ordinário local para que torne válido aquele matrimônio. Então, adentrando então já aqui, seriam 12 impedimentos que nós temos no Código de Direito Canônico Ocidental. Nas igrejas orientais, que é um código diferente, são 13, que eles acrescentaram um que nós tínhamos no código de 17, mas que agora não tem mais, foi suprimido, tá? Então são eles: impedimento de idade, impedimento de impotência, impedimento de ligame, que é o mesmo impedimento de vínculo, né? Vínculo matrimonial anterior, disparidade de culto, impedimento de ordem, impedimento de voto, profissão religiosa, impedimento de rapto, impedimento de crime, impedimento de consanguinidade, impedimento de afinidade, de honestidade pública, de adoção e de parentesco espiritual, que é no Código de Direito Oriental.
Uma questão assim rapidinho antes de entrar de fato, eu não me recordo quem perguntou, se foi eu que comentei com alguém aqui também uma vez, se o tempo ele convalida o matrimônio, ou seja, o tempo torna válido um matrimônio. E existe uma divergência quanto a isso, porque legalmente falando não existe nada que fale sobre isso. É questão de exegese, de interpretação, de entendimento, de doutrina, certo? Então, já ouvi gente falando que não convalida e já ouvi, inclusive, o meu professor disse que convalida. Por quê? Depende do caso concreto. Então, mais uma vez, vou dizer, sempre. Tal matrimônio foi assim, assim, é nulo? Depende. Assim, assim, é nulo? Depende. Tudo depende. Eu nunca vou te falar assim, não é. Jamais vou fazer algo assim. Por quê? Porque é preciso olhar o histórico, né, daquele casal antes do matrimônio, não só depois que casou, até porque a nulidade ela tá antes, ela não tá depois. Então, assim, pode ter casos que o tempo não convalide, mas a maioria dos casos pelo qual, por exemplo, uma pessoa, um rapaz casou porque engravidou a moça. Clássico. Né? Aí, tá. Ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, aí teve outro filho, 6, 7, 8, 9, 10, teve outro, tal, aí a família foi crescendo, aí veio neto, aí depois, sei lá, de 40 anos de casado, o cara separa. Poxa vida, esse matrimônio não foi válido? Por mais que lá ele casou, por que nesse caso, por exemplo, meu professor disse, o tempo convalida? Ele fala nesse sentido, porque ele poderia, depois de um ano, sei lá, né? Não, olha, realmente assim, eu casei foi por obrigação, sabe? Não dava, assim, foi só porque ela engravidou, não dá certo, eu não queria casar com ela, eu já sabia que não ia dar certo esse casamento, porque há uma incompatibilidade entre nós dois. Aí depois, sei lá, de 40 anos o cara fala assim, não, na verdade, quando eu casei foi só porque ela engravidou. Beleza, mas depois ela engravidou de novo, aí você, né, ficou por isso mesmo, entendeu? É nesse sentido, por exemplo, né? Pode existir casos que de fato o matrimônio, o tempo não vai convalidar. Então por isso que é sempre uma interpretação do caso concreto, tentar trazer ali a doutrina, já, sabe, jurisprudências também, se teve algum caso assim, tentar buscar, não teve, é o primeiro, então vamos, pior, então nós vamos debruçar mesmo dentro desse processo as possibilidades. Por quê? Um processo de nulidade matrimonial é uma forma de misericórdia da igreja para com aquela pessoa. Não que ela vá tornar, né, declarar, no caso, nulo um matrimônio, mesmo vendo ali que na verdade ele foi válido, só por misericórdia, nunca. Mas ela vai buscar, entendeu? A verdade daquilo ali. Então, para ela buscar aquela verdade, ela precisa se debruçar sobre outros, outros julgamentos, sobre doutrina, sobre outros entendimentos, que às vezes aquele juiz ali, ele tem um entendimento, mas tem outros que têm outro entendimento. Vamos tentar, então, deixa eu ver o outro entendimento. Não, de fato, não dá certo. Eu acho isso aqui, é isso aqui mesmo. Aí ele vai fundamentar, óbvio, né? Ele vai fundamentar. Então, assim, por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Sempre de entender a parte, o outro lado, né? De entender que é um ato de misericórdia, mas para a misericórdia ela nunca vai andar separada da justiça, né? Então, beleza. Graças a Deus, né? Misericórdia e justiça andam juntos. Então, impedimento de idade. Já falei aqui um pouquinho sobre ele, então vou passar bem rapidinho. A CNBB, pela lei complementar, né, conforme o parágrafo 2º do 1083, que permite aqui estabelecer uma idade superior, ela estabeleceu, então, no Brasil, a idade mínima para homem é 18 e para mulher 16. No Brasil. No Brasil. Da igreja, isso.
E no civil é alguma coisa diferente? No direito civil? É. Ah, direito civil, eu acho que não é a mesma coisa. Meu pai, ele ficou brincando com minha mãe, eles tinham 45 anos de casar. Daí ela fica, é seu pai e sua mãe teve que assinar pra você casar. É. Ele casou com 18. Não, mas eu acho que depende da época, né? Era 21 provavelmente a maioridade, né? Não, a maioridade seu pai. era 21. É, Aí ela hoje teve já é que casar com 18. É, então, não, Aí, exatamente. então é porque Ele teve que antes a assinar. maioridade Era. Mas, na verdade, no nosso ordenamento, há também essa possibilidade, que foi o que eu disse, que ele permite dispensa, que é esse documento. Ah, fulano teve que assinar para você casar. Na igreja chama dispensa. Então, é dispensa do quê? Desse impedimento. Entendeu? Então, no Brasil existe essa idade, 18 e 16. Mas o bispo pode dispensar. Por exemplo, um rapaz de 17 anos pode casar aqui no Brasil com a dispensa. Entendeu? Não cabe dispensa para o ordinário local. E não só isso, tá? Tem outros casos também, que eu não vou ficar adentrando aqui, eu quero terminar mais cedo hoje. Que em caso de morte, tem outros casos aqui que também cabe dispensa para a questão de casamento de menor, tá? De menor, casamento de pessoas menores de idade. De menor é errado, né? Tá bom, você corta essa parte, por favor, tá, gente? Impedimento de impotência. O que é o impedimento de impotência? A impotência para cópula, tá? O que é a cópula? Ato sexual, pênis penetra a vagina. Porque, inclusive, que hoje fala-se cópula, na lei fala, eu vou até ler, né? Eu já devia ter lido. A impotência para copular, antecedente, perpétua, absoluta, relativa, por parte do homem ou da mulher, dirime, ou seja, obstrui, né? Tipo, é uma barreira, dirime, um matrimônio por sua própria natureza. Então, a impotência para copular, o cânon deixou claro a questão da cópula, né? Por quê? Porque, às vezes, né, não sei, pode existir essa impotência por parte da mulher, né? Às vezes não, pode existir. É mais raro, ou nem tanto, porque nós também não ouvimos muito falar sobre isso, né? Mas existe. Então, essa impotência para copular, para que o pênis penetre na vagina, né, ela não é só do homem, ela pode ser da mulher também. Então, por isso deixa muito claro essa questão da cópula, né, do ato. Tem que ser esse o ato, né, essa penetração. Né. Então, nós temos aqui, um impedimento de direito natural, portanto, não cabe dispensa do bispo. Então, se a pessoa não consegue copular, ela não pode casar. Por exemplo, um homem, se o membro dele, né, não consegue ficar ereto, ele não pode casar. Isso é um impedimento. E a igreja não pode dispensar ele desse impedimento. Por quê? Porque fere lá o princípio de unidade, principalmente, né? Não só da procriação, mas da unidade, né? Ele não vai ser um com a esposa. E tá? se a pessoa estiver doente, então, um exemplo, a pessoa tetraplégica, no caso, então aí ela não... Ela é perpétua? Aí depende, entendeu? Tá aqui, ó. Aí, Antecedente, tem que ser antecedente. Antecedente é o matrimônio. Se acontecer depois, então... Isso, vamos dizer, antecedente. A pessoa estava Antecedente. namorando, preparando, aí aconteceu até dela ter uma doença ou alguma coisa. Eu não sei como é que é quando um tetraplégico, se o membro dele... Eu não sei explicar. Tem situações que realmente a pessoa fica imóvel, né? Então, muito provavelmente ela está impedida. Se quiser casar, mesmo até outra pessoa assumir a pessoa? Sim, porque não tem unidade. Mas não tem o casamento quando não tem filho, ou de certa forma... Mas aí... Mas isso não é para... Porque, assim, quando você não tem filho, você tem a cópula, né? Você tem a unidade, você só não tem filho. Aí Deus pode fazer um milagre na sua vida e te dar um filho. Agora, quando a pessoa não consegue ter uma unidade, como é que a pessoa sobrevive sem um relacionamento sexual? É muito complicado. Mas aí, se a escolha for da outra pessoa... É porque hoje ela escolhe isso, né? Aí amanhã ela não dá conta.
Aí a igreja entra e tira mesmo, porque ela já ia dar um não antes aí, ó. Não, aí não pode não, aí você tá doido. Escolher isso a pessoa, não é a igreja. Não, mas não é a igreja que está escolhendo para ir não, Leandro. Presta atenção, não é a igreja que está escolhendo Já tá isso. dando veredito, não serve para casar. Não é, não sei que a pessoa, não é que não serve para casar. Você não pode seguir, né? Não é assim, Leandro. Mais ou menos esse jeito. É porque, tipo assim, se a pessoa lá na frente ela não quer mais, ela tava ciente lá atrás. Ela casou consciente. Você vai obrigar aquela pessoa a viver o resto da vida. Entende? Não, você não pode. Esse seu matrimônio é nulo, que você sabia, você casou sabendo. É a mesma coisa, por exemplo, da pessoa que casa sabendo que o outro é infértil. Por exemplo, a pessoa casou ciente. Ela não pode chegar lá na frente e falar assim, eu queria muito um filho, agora eu quero a nulidade do meu matrimônio por conta disso. Porque na minha família tem essa coisa de infertilidade. Meus 3 tios, meus 2 primos, eles não podem ter filho. E o meu primo casou na igreja, tudo direitinho, sabendo. Agora eles vão preparar para adoção. Mas eles casaram, a esposa Casou casou sabendo. que ele não poderia ter filho. Isso, é É diferente. genética da parte do meu pai. É diferente, né? É diferente. Então você não vai. 3 tios só. Não tem como, né? São estéreis. São as duas faces, né? Então a primeira é unitiva, O meu tio. E depois procriativa. o procriativo. Procriativa. A unitiva já é nula por natureza, né? Automaticamente. Direito natural, né? Porque assim, se a pessoa não consegue se unir à outra, né? Não faz nem sentido casar, velho. Né? Entendeu? Vai ficar em paz. Fica amigo. Como é que você vai viver com um amigo ali? Os Mas irmãos se do for meu uma pai pessoa são religiosa, mais mas quiser viver com o outro, quiser casar, não existe salvação. Esse santo aí foi lá pro Carmelo. Ele não tá com outra pessoa do lado dele, não. Não dá conta. No caso, ele entra para outras vocações. É outras vocações, entendeu? Sacerdotal e religiosa. Entendeu? No homem, a impossibilidade do membro viril, né, penetrar a vagina, então esse é o modo de impedimento do homem. E na mulher, por exemplo, né, alguma anomalia na vagina. A doutrina fala de falta de vagina, mas assim, tipo, é alguma anomalia que às vezes, né, nasceu com algum problema congênito, alguma coisa, que ela não consegue receber o membro viril do homem, né? Então, é um problema. Um canal extremamente estreito, de modo a impedir a penetração absoluta ou relativa daquele membro, também é um motivo de impedimento, tá? Vaginismo incurável, tá? Porque muitas mulheres têm vaginismo. O que é o vaginismo? São espasmos e contrações involuntárias na vagina que causam muitas dores e desconfortos no ato sexual. Aí é nisso que entra a esterilidade feminina? Não, a esterilidade feminina tem a ver com, tipo assim, por exemplo, se ela não consegue, não ovula, ou se o óvulo não consegue se agarrar na parede intrauterina, né? Alguma coisa assim. Isso aqui é diferente, isso é mais físico mesmo, não é nem orgânico, hormonal, não é hormonal não, sabe? Ela tem um vaginismo, mas que é incurável. Então, eu acho que são raros, assim, tipo, eu nunca vi falar. Eu já vi falar muito de vaginismo, mas muitos que tem caso de cura, entendeu? Às vezes a pessoa, porque como que a mulher vai ter uma vida da onde o ato sexual, que é onde une, né? Para ela é um terror, é um inferno. Isso fere o convívio dos dois. Já é difícil o casamento quando o ato sexual é tranquilo. O casamento é muito difícil, né? A cunhada de minha irmã mesmo teve 8 abortos já. 8. E todos chegam até 6 meses. Ela não consegue engravidar. Ela fica lá esperando o milagre dela. E isso não é infertilidade. Ela é fértil, tem alguma coisa hormonal ali e tal, né? E também pode ser certos bloqueios lá atrás, Isso. que são encadeados, e a maioria das pessoas não fala, é muito raro também. Alguns médicos voltando, né, na questão espiritual e até mesmo nas questões lá atrás, tipo, as pessoas que foram abusadas, já tiveram outras situações. Por exemplo, exatamente. De realidade, Exatamente. que são encadeadas. Às vezes precisaria de um certo acompanhamento para fazer esse cortar do fio. E é isso que o Cânon se preocupa aqui. Esse fio que me paralisa
Isso nessa mesmo. questão. Isso Aí você mesmo. fala assim, Miriam, mas uma questão... De abuso, por exemplo, é muito comum. A questão de uma questão tão assim, aconteceu lá atrás, uma falta de perdão ou algo a mais, não, é muito mais além que isso. Muito, muito, muito mais além. A questão dos abusos, inclusive, é algo muito, muito comum, né? Porque, assim, acho que Porque além com a do internet abuso, agora a gente consegue ter essa noção de tanta gente já foi abusada, né? tipo assim, igual o próprio livro disse, né? Dentro de todas as famílias tem alguém. É, É raro você não achar alguém da família que não teve. que não teve, é alguma questão. Toda família tem um. E isso tanto no homem quanto na mulher, né? Então, assim, às vezes, eu vou te falar que eu já peguei um caso assim, de pessoas assim, que provavelmente teve algum problema em um determinado momento da vida dela, em que dali pra frente ela não conseguia mais ter relação sexual. Então, tipo assim, antes do casamento, assim, né, nesse caso, por exemplo, dessa pessoa, foi mais fácil, porque essa pessoa já tinha uma relação, uma vida sexual antes do casamento, né? O que é errado, ok. Mas após, ele não conseguiu ter. E aí? Eu já atendi um caso uma vez, que tipo assim, nem foi questão de abuso. Também não, mas a questão do Esse caso também não era abuso, era outra excesso coisa. também do escrúpulo e do nível da criação que foi. A mãe e o pai ficavam 24 horas falando. Que foi o que eu falei da menina Que aqui. o sexo tinha que ser feito só quando casasse e tal. Ocorreu que acabou acontecendo um fato que essa pessoa se bloqueou-se por completo. Isso. Mesmo ela casando depois, ela Isso. não conseguia, tipo assim, tinha tudo para engravidar. Isso. Tanto ele, tanto ela são pessoas saudáveis, espiritualmente falando, pessoa falando, mas tinha esse bloqueio. Então, E na hora que exatamente. entra aí, há um bloqueio ali que na cabeça dela, não, tô pecando contra Deus, dananã. Foi o que eu falei do caso da menina, aqui. E outro caso também que eu já atendi é tipo assim, o casal levava muitas coisas de imagens sacras de Deus, cruz, crucifixo, dentro do quarto, santo. Toda hora que olha, é santo para um lado, santo para o outro. E a pessoa já tinha aquilo ali, sabe, que Deus está vendo. Meu Como se ato fosse um sexual, pecado. Virou um bloqueio por completo. Exatamente. É trabalhar isso, a gente ri, gente. Isso, A gente ri, exato. mas isso é seríssimo. É seríssimo, acontece Não é muito, fácil, acontece gente. muito. Que é coisa mais Achando que, gente, Acontece muito isso. E isso não tem a ver com impedimento. Até para contar essa Isso não palavrinha. gera impedimento, entendeu? Porque o impedimento é algo assim, é mais sério, é algo mais profundo, sabe? Porque essas questões, elas são passageiras, né? Pode acontecer a cura dessa pessoa, questão psicológica e tal, né? Ela faz um tratamento, né? Então é diferente dessa questão aqui, por exemplo, do vaginismo, que tem que ser um vaginismo que é incurável, porque aquele vaginismo que é curável, embora, por exemplo, que casei, hoje a mulher tem vaginismo e tal, mas ele é curável, isso não é um impedimento, entendeu? Então, é importante colocar aqui os requisitos, tá? Para que seja de fato esse caracterizado, né, esse impedimento de impotência. Então, tem que ser antecedente, no caso anterior ao casamento. Então, se isso aconteceu depois, vamos supor, o caso da Bruna falou, tá paraplégico, mas se for depois do casamento, não gera nulidade, né? Perpétuo, no caso, incurável, algo permanente, né? Absoluto ou relativo. Quando é absoluto ou relativo, quer dizer absoluto com relação a qualquer pessoa ou relativo. Às vezes é com aquela pessoa ou com algum grupo de pessoas. A pessoa dá um bloqueio. Entende? Então, às vezes, a pessoa não conseguiu copular com aquela que ele casou, mas ele olha para uma outra pessoa, o membro dele, né, ele se excita normalmente e ele consegue ficar ereto. E, sei lá, em algum caso posterior, por exemplo, vamos supor, ele casa e tem vida normal. Então, aquele impedimento ali foi com relação somente àquela pessoa. Então, não houve ele não poder casar, ele não está impedido, porque é em relação àquela pessoa. Aí é outra questão que é psicológica, porque se é em relação àquela pessoa, tem alguma coisa com aquela pessoa, né? Então, é relação psicológica, uma relação diferente, que é tratada em outro plano, que existe a possibilidade de nulidade
Por quê? Porque em relação àquela pessoa ele não dá conta. Como a pessoa vai viver com uma outra, né? Sem ter uma relação sexual? Isso não cabe, tá? Ah, uma coisa importante. Aqui não entra esterilidade, vasectomia, por exemplo. Porque a impotência, que foi o que eu falei, ela é coeunte, é a cópula. Então, a impotência, por exemplo, a Bruna falou assim, mas uma pessoa que casou com a outra e não sabia que era infértil, no caso. E esse matrimônio, se aquela pessoa quiser, se eles sentarem e tudo mais, aí pode até acontecer uma nulidade. Olha, tem que ir. Que pena. Mas não é um impedimento. A vasectomia em si, por exemplo, não é um impedimento. Porque ela impede a cópula. Aqui é com relação à cópula. Vasectomia impede filho. É diferente. É outra coisa. Aí entra na questão dos princípios do matrimônio, das propriedades essenciais, melhor dizendo. Né? Diferente de cópula. Nada a ver com cópula, inclusive. Tá? Outra coisa importante. Coloquei também uma observação. Na dúvida se a pessoa é impotente, não é, na dúvida o juiz olhou ali. Existe? Olha, não tem certeza se de fato essa pessoa é impotente aqui, se na dúvida não declara nulidade. Entendeu? Na dúvida, processo você não declara. Por quê? Você vai trazer algo, assim, você pode colocar, relativizar, né, até outros processos que venham depois, porque isso vira uma jurisprudência. Toda decisão, ela é, né, uma jurisprudência lá na frente. Então, você pode começar a relativizar uma coisa que de fato não é. Então, assim, por isso que quando vai declarar uma nulidade de matrimônio, tem que ser uma verdade, assim, clara para o juiz, entendeu? Tem que estar claro para o juiz que aquilo ali, de fato, é nulo, né? Beleza, passando para outro impedimento, então, importante, então. Se o impedimento de impotência for duvidoso, por dúvida, quer de direito, quer de fato, ou seja, quer de que, tipo assim, olha, não cabe aqui, não cabe aqui, ou de fato, tipo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, na dúvida, não se deve impedir o matrimônio, porque às vezes a pessoa tem aquele impedimento, ele afeta a validade do matrimônio, então ele nem, o padre bispo, o padre, sei lá, nem deixa a pessoa casar, né? E permanecendo a dúvida, declará-lo nulo. Nem permanecendo a dúvida, declará-lo nulo, tá? A declaração de nulidade, ela tem que ser certa, ela tem que estar com uma certeza fundamentada, tá? Cano 1085, impedimento de ligame, de vínculo, né? Tenta invalidamente contrair matrimônio quem está ligado pelo vínculo de matrimônio anterior, mesmo que este matrimônio não tenha sido consumado. Então, foi aquilo que eu falei. O matrimônio goza do favor do direito. Então, às vezes, o matrimônio foi rato não consumado. Mesmo assim, ele precisa de uma declaração de nulidade para que, de fato, seja declarado nulo aquela pessoa, né? E aquele casamento seja visto por todos como inválido. Por mais que, tipo assim, nossa, não foi consumado. É igual o putativo, por exemplo. Embora aquele matrimônio seja inválido, ainda assim ele só, de fato, ou é quando a igreja declara. Entendeu? Ainda que o matrimônio anterior tenha sido nulo ou dissolvido por qualquer causa, não é lícito contrair outro antes que conste legitimamente, com certeza, a nulidade ou a dissolução do primeiro. Então, assim, por mais que tenha, nossa, é nulo esse matrimônio, tem que estar constada a nulidade, senão não pode contrair outro matrimônio, tá? Importante, a fundamentação desse é bíblica, tá? Marcos 10, 11 e 12, versículo 11 e 12. E Jesus respondeu: o homem que se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira mulher. E se a mulher se divorciar do seu marido e se casar com outro homem, ela cometerá adultério. Então, a fundamentação desse cânon, ela de fato é bíblica, tá?
Não permite dispensa também, então, tipo, por mais que às vezes houve, tá tudo dizendo que é nulo e tal, me dispensa para me casar com o meu atual namorado, enfim, não pode, tá? Porque é de lei divina, é direito natural isso, então jamais a igreja pode mexer nessa lei, entendeu? Essa lei é uma lei que a igreja não pode mexer, jamais isso vai acontecer, tá? Então o vínculo, ele cessa com a morte, matrimônio válido. Impedimento por disparidade de culto, cano 1086. É inválido, aqui pode ser que gere alguma questão de novo, né? Uma polêmicazinha. Vocês precisam lembrar lá atrás da questão de batizado e não batizado, e ateu. Existe essa diferença. É inválido o matrimônio entre duas pessoas, das quais uma foi batizada na igreja católica, ou nela recebida, e a outra é não batizada. Então entendem isso. Disparidade de culto é quando existe um batizado católico e um não batizado. Porque entre um batizado católico e um batizado, batismo válido, porém de uma outra denominação, é matrimônio misto, é diferente, é outra questão. Não é disparidade de culto, tá? Não se dispense desse impedimento, ou seja, cabe dispensa. Um católico pode casar com uma pessoa não batizada na igreja. Por que ele pode casar? Para que aquela pessoa católica possa o quê? Comungar. Esse matrimônio é sacramento? Não é sacramento. É sacramento entre duas pessoas batizadas. Mas esse matrimônio é canônico, porque vai respeitar a forma. Entende? Não se dispense desse impedimento a não ser cumpridas as condições do cânone 1125 e 1126. Aqui fala sobre os filhos, criação de filhos, essas coisas, né? Então, é preciso para que haja a liceidade desse matrimônio, não a validade. A liceidade é preciso que haja esse documento, dizendo que, olha, eu, fulano, que não sou batizado, tem esse documento aqui, depois eu vou passar para vocês. Estou de acordo, né, que meus filhos vão ser criados, né, com a educação católica, né, com os princípios da Igreja Católica, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a respeito desse impedimento. Tem outros casos também de dispensa, no caso de morte também. Sempre caso de perigo de morte é uma dispensa que, na maioria das vezes, cabe dispensa, quando a pessoa está em perigo de morte. Até mesmo o caso de... Acho que eu vou até falar aqui, que é o da ordem, impedimento de ordem, que é o próximo, de uma confissão, por exemplo, né? Então, o próximo aqui, impedimento de ordem. Cânon 1087. Tenta invalidamente o matrimônio os que receberam ordens sagradas. Tem nem o que falar mais, né? É impedido aqueles que recebem as ordens sagradas de constituir matrimônio, tendo em vista, são obrigados ao celibato, certo? Então, essa dispensa que cabe também, por quê? O padre, quando ele decide, eu não quero, dito largar a batina, existe o padre que larga a batina e simplesmente larga e não resolve a vida dele, então é outra situação. E o padre que ele pede essa dispensa. Olha, foi lá, conversou com o bispo, passou-se um tempo, é isso mesmo que eu quero e tal. Ele vai pedir uma dispensa. Só que essa dispensa do padre, ela está reservada à sé apostólica. O bispo não pode dar essa dispensa, tá? Cânon 1078, parágrafo 2º. O ordinário local pode dispensar seus súditos. O ordinário local é o bispo. Pode dispensar seus súditos onde quer que se encontrem e todos os que se achem em seu território. Então, nós, leigos, pobres mortais. De todos os impedimentos de direito eclesiástico. Os de direito divino não podem. Por exemplo, ligame, não pode. Exceto aqueles cuja dispensa se reserva à sé apostólica, ao Papa. Os impedimentos cuja dispensa se reserva à sé apostólica são o impedimento proveniente de ordens sagradas ou do voto público perpétuo de castidade, que é também o próximo impedimento aqui, que é de profissão religiosa. Então, o sacramento da ordem, ele imprime caráter, uma vez padre, sempre padre, né?
Pode o padre sofrer uma sanção, que aí é caso do direito penal da igreja resolver, caso ele tenha atentado contra o matrimônio, né? Isto é, tenha simplesmente largado a batina, que foi o que eu falei, com pena de suspensão lá de sentença. Então ele está suspenso lá de sentença. Ficou, larguei a batina, me juntei com a vizinha, já está suspenso, independente de qualquer coisa, né? Aí ele pode pedir a dispensa, depois tá, beleza, né? Mas pode o padre pedir essa dispensa da ordem, foi o que eu falei. Então ele fica impedido de exercer o ofício, tá? Impedimento de voto, semelhante ao impedimento da ordem. Atinge tanto votos solenes quanto votos simples. E a dispensa também está reservada a ser apostólica. Foi o que eu li lá. Cânon 1088. Tenta invalidamente matrimônios que estão ligados por voto público perpétuo de castidade no instituto religioso. Os freis, né? Um exemplo, até uma comunidade que é reconhecida também, se a pessoa faz o voto. Não. Isso aqui, não, isso aí não tem nada a ver. É porque tem a Shalom, se eu não me engano, que é reconhecida Pelo direito canônico, pelo né? direito canônico. Embora ela é reconhecida, a Shalom tem uma coisa ainda de diferente, porque houve esse reconhecimento, mas com base nos cânones que dizem respeito às associações públicas e às associações religiosas, como se fosse isso. Houve, tipo assim, como se fosse não mascarou a coisa, claro que não. Mas não é algo que está explícito no código, não, sabe? Inclusive, eu acho que eu comentei já com alguns aqui do centro, inclusive. O Papa está para fazer essa modificação. O próximo Papa, não sei, já estão vendo essas questões, porque tem muitas comunidades hoje, né? É uma realidade. Então a igreja tem que trabalhar essa realidade. Aconteceu, tá aí, tá só que aumenta e não tem tipo assim, né? Positivamente que não existe. Então foi o que aconteceu com a Shalom. Por isso existe uma dificuldade nesse reconhecimento. Entendeu? Acho que até a Canção Nova está tentando isso e até hoje não conseguiu. Exatamente. Por conta disso. Porque não é algo próprio, não, sabe? Mas aí quando vir, aí pode ser que seja, né? Tipo assim. Mas eu acredito que não, porque é algo muito sério, né? Um voto religioso não pode ser assim, simplesmente. Geralmente é de uma ordem religiosa mesmo. Tá? Por exemplo, como a Flávia mencionou aí, uma comunidade católica que tem um reconhecimento pontifício. Só a Shalom que tem. Só a Shalom, né? Atualmente. Mas parece que a Canção Nova tinha. Não, ela tá tentando, Tem tem, ó. processo, E acho que né? pelo menos até onde eu sei, ela não conseguiu ainda. Vamos pegar a Shalom. Alguém fez um voto perpétuo lá de castidade. Não é? Enquadra-se nesse. Foi o que a Bruna falou. Assim, ela não está enquadrada em nenhum cânon aqui, entendeu? A comunidade Shalom, porque o código é uma realidade nova, teoricamente falando, entendeu? Por mais assim que a gente já às vezes cresceu com isso e tal, há alguns anos, mas é uma realidade nova que o código de 83 não tratou delas, das comunidades, entendeu? Então aqui o código, quando o legislador fala aqui, ele fala dessas ordens religiosas, franciscanas, dominicanas, quando ele fala aqui, aí eu não sei, eu estou te respondendo com base no que eu imagino que seja, tá? Eu imagino que tenha conseguido esse reconhecimento canônico com uma espécie de interpretação paralela aqui, sabe? Como se fosse isso, mas eu não sei se foi. Então, assim, eu não posso responder certinho se de fato os votos deles são ou não são válidos. Teoricamente não entra aqui, porque quando o legislador fez, né, não se tratava das comunidades. Só aproveitando a oportunidade, eu vejo muito nos redentoristas, né? Certamente também acho que tem outras ordens também, mas eu vejo muito redentoristas. Tem aqueles irmãos que não são sacerdotes, mas são religiosos ali. No caso também eles se enquadram nesse processo. É uma ordem religiosa, não é? O redentorista? É isso, então se enquadra. Então, se o irmão, no caso, ele pode. Ele deve ter feito um voto público perpétuo e aí então ele tem um impedimento de casar.
Exatamente. Igual, por exemplo, vamos supor, um padre que é freio. Ele tem 2 impedimentos, que é impedimento de ordem e impedimento de voto perpétuo. Quando você chegar e falar, você não tem impedimento, não, você tem a dúvida. Aí, a irmã tem. Só tem? E o Araus? O arauto do evangélico, eu não sei qual a questão jurídica deles de responder, viu? Como é que, o que são? Não sei. Isso é uma associação. Mas são associação privadas? Mas como que eles... Se fosse um convento. Tá, mas é como se fosse, depende, juridicamente falando, porque visualmente parece, mas e juridicamente o que são, entendeu? Eles têm padres, né, sacerdotes, ordenados. Mas ordena lá mesmo? Ordena lá mesmo. Então eles devem ter deve ser uma ordem, alguma questão, deve ser uma associação pública, entendeu? Aí eles têm o voto. E o pessoal da toca? A toca é um caso à parte, de fato. Porque a toca, embora ela é como se fosse um braço dos franciscanos, não é isso? Terceira ordem. Isso, a terceira ordem. Existe o voto, ele é válido, sabe? Mas muitos não reconhecem. Na verdade, assim, não reconhecem em que sentido? Não veem a toca como uma associação religiosa, algo nesse sentido. Como os franciscanos mesmo, que é a ordem dos franciscanos. Exatamente. Até entre eles mesmo, viu? Tipo assim, os franciscanos olham pra toca assim, tipo, né? Eles fizeram noviciado uma vez em 7 de agosto. E a missa demorou 4 horas. Não, eles têm votos públicos e tudo mais, é tido, né, como ele Só que não é falou. reconhecido. Eu acho que é só aqui, em 7 de agosto, que eles são reconhecidos. Não, eles têm um reconhecimento. Provavelmente eles entram, que foi o que eu falei pra ele. Há para eles um impedimento, entendeu? Porque o voto deles, eles são tidos como uma terceira ordem, né? É como como eu disse, um braço, né, dos franciscanos. Então, assim, e se estende, né, esse impedimento, tá? Impedimento de rapto, ano 1089. Entre um homem e uma mulher arrebatada violentamente ou retida com o intuito de casamento, não pode existir matrimônio, a não ser que, depois a mulher, separada do raptor e colocada num lugar seguro e livre, escolha espontaneamente o matrimônio. E foi claro aqui colocar mulher e homem, porque, tipo assim, né, se é uma mulher que dá um homem, né, aí, tipo assim, o mundo acabou. Dá conta de raptar um homem? Não, mas pode acontecer, claro, tô brincando aqui, tá? Mas assim, aí no caso não é um homem, né? Tipo assim, a gente pode contestar essa verdade desse cara. A verdade é essa, né? Mas então é isso. Então, assim, se por um acaso, né, uma mulher é levada ao matrimônio, mas ela foi obrigada mesmo, fisicamente, né? Esse matrimônio é nulo. E ele pode ser válido desde que ela em separado, depois ali, né? Isso acontece muito, caso, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Não sei se vocês lembram. Esse povo que pega, rapta as mulheres e tal, deixa elas... Que isso, amiga? Deixa elas presas lá na casa e tal, aí depois a mulher... Não tô dizendo canônico, não, tô dizendo, tipo assim, casam e tal. E depois tem filho e tudo mais, depois a mulher deseja ficar com o pai, porque ela acha que tem até um nome de uma síndrome que fala isso. Nos Estados Unidos tem muito isso. Os caras né, escondem a mulher e tal. Não tô dizendo que é canônico ou não, claro que não, mas tô dizendo assim, né? Pra vocês vislumbrarem assim, né? Uma hipótese, por exemplo. Então, nesse caso, a mulher se colocada em separado, né? E ela desejar, existe até o nome de uma, como se fosse, não é uma síndrome, não, gente, uma... Que ela se apaixona pelo... sabe? Eu esqueci o nome. Tem um nome científico pra isso. Tem um nome científico pra isso. É a síndrome de Estocolmo? Isso. Tá isso. Existe um nome pra isso, é isso mesmo.
Então é esse impedimento de rápido, né? O quê? Porque começou lá, ó. Descoberto lá. Porque você se apaixona pela pessoa que tá te aprisionando. Que tá te aprisionando, exatamente. Chega a ser uma E coisa chega, muito mais, é claro. e tipo assim, chega a mulher, por exemplo, quando separar, sofrer de fato mesmo. Sofrer mesmo, como se fosse assim, como ela amassa aquele cara e tal. Sei lá, né? Tem louco pra tudo. A respeito disso, eu só coloquei aqui. O consentimento é ato volitivo, ou seja, é um ato de vontade, né? Então, quando essa mulher vai sem a vontade, né, não há ali o matrimônio, não há o consentimento. Se não há consentimento, não há matrimônio, porque o que faz o matrimônio é o consentimento, certo? Então, logo alguém que foi raptado, subtraída de seu ambiente de convivência com o intuito de constituir matrimônio, ou seja, contra a sua vontade, se casa, este matrimônio é inválido. Então, o medo, ele acaba sendo um vício de vontade, né? Às vezes a pessoa até vai, porque assim, é difícil pensar um padre casando uma mulher amarrada, como se fosse isso, né? Fica parecendo muito ilusório. Mas às vezes ele coloca medo naquela mulher, de modo que ele raptou ela, colocou nela um medo, de modo que ela foi assim, tal, não, eu aceito, né? Mas não foi. Ela foi raptada e o medo ali acabou sendo, né, tido como um vício, né, da vontade dela. Foi colocado sob constrangimento, no caso. Como se fosse isso, né? E é de direito eclesiástico, tá? Não é de direito divino. Então, por isso, permite a dispensa, tá? Cessado o impedimento, né? No caso, não é dispensa, cessa o impedimento, a validade do matrimônio. Impedimento de crime, 1090. Quem, com o intuito de contrair matrimônio com determinada pessoa, tiver causado a morte do cônjuge dessa ou do próprio cônjuge, tenta invalidamente este matrimônio. Tendo invalidamente o matrimônio entre si, também aqueles que por mútua cooperação física ou moral causaram a morte do cônjuge. Né? O clássico cara que mata a mãe para casar com o outro e tal. Esse matrimônio é impedido, né? Ele é inválido se ele acontece porque aquela pessoa matou a outra, né, para poder constituir-se de matrimônio. Às vezes vamos supor, mas tô só hipótese, só pra vocês poderem conseguir imaginar, tá? Tipo assim, o cara separa, né, a mulher e tal, e aí, tipo assim, o cara quer casar de novo, só que, tipo assim, ele não pode, ele sabe, porque a igreja não permite. Então ele faz o quê? Ele vai lá, mata a mulher, pra ele casar de novo, entendeu? Tipo isso. Pra ele casar de novo assim, pra ele casar com aquela pessoa, que tem que ser com uma determinada pessoa, né? Tipo assim, tá? Então, quer dizer, esse matrimônio é inválido, né? Porque ele fez isso casou, matou aquela pessoa, tipo, o cara junto com a mulher, matou a ex-mulher para poder casar, né? Então tá impedido, tipo assim, entendeu? Eu sabia. Hã? Você sabia, muitos vão lá calar de casa, né? Aí vai contra Deus, né? Não, tipo assim, um padre não pode casar, né? Uma pessoa dessa. Se ele souber, né? Assim, Não, mas não tem morre como. Sem saber, ou Não, mas ele vai saber, porque quando ele vai pedir. pedir, quando ele vai fazer os proclamas, ele pede o quê? O batistério. E lá no batistério tá anexo o quê? Você casou. Ah, mas se a pessoa tá morta, porque ele casou, na viúva. e vai casar agora com o outro. Ah, não, mas Situação, entendi. Não, mas aí, tipo assim, vamos supor, né? É algo assim, que é um crime, aconteceu um crime, né? Então, assim, é algo mais notório e tal. Por exemplo, isso precisa ser também, não é simples assim, só o cara foi lá e matou a ex-mulher. Tem que ser o cara junto com a amante, com a atual mulher. Tem que ter participação daquele Tem que vai ter uma casar. participação da outra pessoa, porque senão fica parecendo assim, um crime por si só, né? Como se fosse isso, É né? uma situação difícil pro padre, porque nem todas as vezes consegue Fica descobrir como sendo que totalmente. subjetivo, né? Mas por isso que tem que haver o quê? A entrevista aqui. Isso é importante, a entrevista, porque tem que conhecer, né? Impedimento de crime, a Santa Sé pode dispensar. Tá? Aconteceu aquilo lá, o cara já se arrependeu, ué, né? Então, cabe dispensa da Santa Sé. Então, seja só do Papa, tá? O bispo não pode. Impedimento de consanguinidade. É outro impedimento que... O impedimento de consanguinidade
Aí seria interessante. Tem um... Mas aí o bispo dispensa, né? Como é que chama? Pincel. Empresta ele aí, por favor. Hã? Aí no caso o bispo dispensa, né? Dispensa sim, né? No bispo não pode, só o Papa. O de crime? Não, só de casamento. Consanguinidade? O bispo dispensa. Isso mesmo. Ele deve, no caso do casamento. Cabe dispensa. Por que cabe dispensa? Porque o cânon fala assim: na linha reta de consanguinidade é nulo o matrimônio entre todos os ascendentes e descendentes. Então, o que é linha reta? Vou escrever aqui: pai, mãe, avô, filho. Linha reta, né? Ah, tá. E a família dele, né? É descendente e ascendente. Aí primo primeiro, essas coisas também. Não é linha reta, é linha colateral. Ah, Tá? Na linha colateral é nulo o matrimônio até o 4º grau. Até o 4º grau. Vou te explicar como é que conta. No caso aqui os primos. Primo é 4º grau. Só que cabe dispensa. Eu vou dizer primo primeiro. Isso, cabe dispensa. Entendeu? Aí o bispo. Tipo assim. Então aqui é linha reta. Então aqui é pai, filho e neto. Isso aqui é linha reta, ascendente e descendente, tá? Vou ter que levantar. Pode levantar. Aí, agora, uma linha colateral, não tem esfregador não, né? Tá lá embaixo. Então, aqui. Pai. B e C. A. Casou com B. Teve F. B. Teve F. C. Teve G. Então, a linha reta que está aqui, pai, A, B, C. Isso aqui é a linha reta, né? Quando, né? Isso, os filhos. Aí quando vem para cá, então aqui, E, F e G, já são, que são primos no caso, são colaterais. E são colaterais de 4º grau. Por que de 4º grau? G e F. Você vai contar 1, 2, exclui o tronco, 3, 4. Então esse é o modo de contagem. Então já falo. Entendeu? Ou você pode contar tudo e diminuir 1, que sempre vai dar um certo. Então 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, 4. Porque antigamente casava mais em família. Exatamente, tinha muito isso, Porque você já conhecia a pessoa, né? Já tinha ali. Isso mesmo. Ela vai me dar a Bíblia, foi isso mais, né? O descendente da Bíblia, José e Maria, os dois são descendentes. Mas é claro que não seria mais Colateral longe, né? Colateral longe. Isso. Porque aí vai só abrindo aqui, né? Casa não sei o que, tem mais um aí, você vai só abrindo, entendeu? Agora só rapidinho, só pra vocês entenderem aqui que cabe essa dispensa, tá? Agora, a linha colateral de 2º grau, tira o tronco, 2, que são irmãos, aí há um impedimento absoluto, né? Não cabe dispensa entre irmãos. E quando é primeiro irmão, vamos falar, o Que pai é e a mãe são irmãos e o outro pai e a mãe são irmãos também. Mas são primos, São primo e irmão. não tem problema, entendeu? São primos. Agora tio com sobrinho não pode. Não porque pode, é terceiro. exatamente. Tá aqui. Né? Esse Até a aqui limite, com esse né? aqui. 1, 2, 3, 4. Menos 1, 3. Entendeu? Beleza. O impedimento de consanguinidade não se multiplica, ou seja, não vai tipo assim, eu tô impedida, aí meu filho tá, fulano tá, Beltrano tá. Não, o impedimento é meu, tá? Nunca se permite o matrimônio havendo alguma dúvida se as partes são consanguíneas em algum grau da linha reta ou no 2º grau da linha colateral. Então, se existe uma possibilidade de fulano ser filho de Beltrano,
Não se permite que Beltrano case com fulano. Entendeu? Entendeu? Então, beleza. Não cabe dispensa no caso se for segundo grau, tá? Impedimento, tô acabando, gente. Impedimento de afinidade. O que é impedimento de afinidade? É um matrimônio que foi válido, porém é ilícito. Portanto, esse matrimônio é nulo. No caso aqui, um exemplo seria sogro e sogra, vamos supor, né? A afinidade em linha reta, mas aí eu tô falando sogro e sogra porque eu vou explicar. Torna nulo o matrimônio em qualquer grau. Aí vou recorrer lá ao cânone 109, só para explicar para vocês que esse matrimônio foi válido, mas ele é ilícito. O que é uma afinidade, né? A afinidade se origina de um matrimônio válido, mesmo não consumado, e vigora entre o marido e as consanguíneas da mulher, e entre a mulher e os consanguíneos do marido. Então, às vezes, namorou e tal, com B ali, e B já tinha um filho, né, tal. Mas às vezes, eu já vi casos assim, não casou na igreja nem nada, mas esse impedimento também tem no Código de Direito Civil, tá? A pessoa apaixonou pela sogra. Vamos supor, estava namorando com a filha, e depois apaixonou pela sogra, vai casar com a sogra. Entendeu? Isso é tido um impedimento. Casos de família, filho. Casos de família. Casos de família. O direito tem que se preocupar com isso, porque tem hora que dá uma embolância. Você viu, Marcela? Ele tinha 40 filhos, mais ou menos, ou mais, não sei. Ele casou, aí teve não sei quantos filhos com um. A irmã veio ajudar a cuidar dos meninos, ele engravidou ela também, teve mais de 2, 3 filhos com ela. E aí a sogra veio para cuidar, ele engravidou a sogra. Você tá aí mostrou a família gigante da sogra, aqui no Brasil, então existe caso assim, entendeu? Então, tipo assim, às vezes, mas existe também, vamos supor, um caso onde às vezes o cara namora com a filha ali e tal, vamos supor que casou, né? Ainda assim, acho que entra nesse caso. Casou, e a filha morreu nova ali, deixou um filho, sei lá, novinho, bebê, morreu no parto. E aí, às vezes, a pessoa casa com a sogra. Existe isso. Mas aí não existe impedimento. Existe impedimento, que é esse aqui, de afinidade. Entendeu? Ele é válido esse matrimônio. Existe algo que impede? Tipo, se o cara casa? Não. Entendeu? E, inclusive, a igreja até tirou em relação, por exemplo, aos parentes colaterais, porque aqui fala linha reta, né? Afinidade é linha reta. Então, por isso que eu falei, mãe da menina. Mas às vezes vamos supor que casa com a irmã. Vamos supor. A igreja tirou esse impedimento colateral. Por quê? Porque às vezes é bom, foi que nem você falou, às vezes é bom que a irmã vai cuidar do sobrinho, né? Vamos supor que a mulher mandou no parto. Sim, sabe? Entendeu? A esposa dele morreu e já é uma pessoa solteira. É como se você estivesse conhecendo outra pessoa, um exemplo, né? Entendi. Por alto. Isso. Se ele for linha colateral, irmãos aqui, né? Não tem esse impedimento, mas se for linha reta, tem. Já é outra coisa. Nesse caso aí, por exemplo, o homem se casou e a esposa morreu e casa com a cunhada. Entendeu? Com a irmã. A igreja tirou esse impedimento, não tem mais. Ele entrava aqui na afinidade, agora não entra mais. Por conta disso, porque assim, às vezes a igreja entende que em certos casos pode ser que seja bom, né? Alguma coisa assim. Impedimento de honestidade pública. O impedimento de honestidade pública origina-se de matrimônio inválido. Então, assim, a única diferença que há para honestidade pública e afinidade é a questão da validade. Na afinidade, o matrimônio é válido, não existe nada que impeça. Já no impedimento de honestidade pública é inválido. Por quê? Porque depois de instaurar, porque ele só acontece, né, esse impedimento, ele acontece porque depois de instaurada a vida comum dos cônjuges. Ou seja, houve um concubinato notório público. Então, as pessoas ali não estavam solteiras. Elas tinham um relacionamento, já tinham ali uma vida em comum, um concubinato, né? Por exemplo. E torna nulo o matrimônio de primeiro grau
da linha reta, que também é a questão dos filhos. Por exemplo, vamos supor, a pessoa ela quer casar com o filho, por exemplo, de da ex-mulher dele, que ele só juntou, vamos supor. Há esse impedimento. Entendeu? Há esse impedimento. Porque existia um concubinato notório ali, público e notório. Era algo tipo assim, para evitar escândalo. Igual o filho, ele largou, acho que a namorada dele, e quer casar com a sobrinha da família, um exemplo, né? Teve esse caso, aí com o polêmico danado. O Hulk. A sobrinha visitava lá, e tá mais bonitinho, largou a outra e ficou uma rola. Mas aí já não é linha reta. Casado, tá, mas independente disso, não é linha reta. Eu tô falando entre descendente e ascendente, linha reta. Mas só se fosse filha. Entendeu? Se fosse filho, então. Isso. Entendeu? Marcelo, outro que entra em impedimento é filhos adotados, né? É o próximo impedimento. Eu vou falar. Tem um cano só pra ele. Isso. Então, esse é o de honestidade pública, tá? Linha reta, padrasto, enteado. Próximo é o 1094. Não podem contrair validamente matrimônio entre si os que estão ligados por parentesco legal, surgido de adoção, em linha reta ou no segundo grau de linha colateral. Tipo, eu quero casar com meu irmão adotado. Entendeu? Como se fosse isso. É porque ele, querendo ou não, existe um vínculo ali. Né? Então, ele é irmão. Por mais que ele é adotado, ele é irmão. Então, a igreja não permite. Esse é o impedimento por adoção. Né? Não precisa nem falar muita coisa, né, dele. O último, que não faz parte do nosso ordenamento aqui, mas só para vocês entenderem o que é esse impedimento de parentesco espiritual, que tem nas igrejas orientais, católicas orientais. O que é esse impedimento de parentesco espiritual? Os padrinhos, por exemplo, de batismo. Aí eu nem sei se entra de crisma, mas eu acho que entra. Porque a gente, né, tipo assim, não é a nossa realidade aqui, né? Mas é um impedimento de parentesco, né? É um parentesco. Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero casar com meu padrinho. Que não seja irmão da sua irmã, da sua mãe, alguma coisa assim. Não complica a coisa. O seu vizinho, você chamou seu vizinho para batizar seu filho. Aí, né, vamos supor que batizou já mais velho também, porque tem toda essa questão, tem que ser uma questão assim, bem hipotética, né? Tipo, vou chamar fulano pra me batizar, o cara nunca foi batizado. E aí depois ele quer casar com a pessoa, com a madrinha ou com o padrinho, entendeu? Então, são esses os impedimentos, né, de parentesco espiritual. Pra hoje, gente, é só, tipo assim, né, são os impedimentos que eu falei, que também já são 9h30. Mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, restou alguma coisa aí, vocês podem falar, né? Aí depois a gente pode ver de falar de outras coisas, os assuntos, que eu amo falar de direito matrimonial. Mas aí tem muitas coisas, né? Tem o consentimento também aqui, que a gente pode adentrar depois, né? Tem a questão dos impedimentos gerais, que eu já dei uma pinceladinha aqui, mas que tem algumas coisinhas, algumas nuances que a gente pode ver depois também. Eu quero fazer uma perguntinha. Pode falar. A pessoa é divorciada, mas aí o marido morreu. Aí ela pode casar com outra pessoa? Pode. Ela é viúva. Agora ela é viúva. Para a igreja ela é viúva. Por mais que ela já foi divorciada, tal, não sei o que, para a igreja ela é viúva. Entendeu? Acabou o vínculo. O vínculo acaba com a morte. A decretação de uma nulidade, ela não acaba com o vínculo. Porque, na verdade, ela fala o seguinte: não houve vínculo. Entendeu? Agora a morte, ela encerra o vínculo. Qualquer vínculo. E antigamente os casamentos eram prometidos, por exemplo, você só conhecia o esposo no dia. Antigamente era uma outra legislação hoje também, não existe isso, né? Tipo não. Assim, porque não tem Não nem pode, isso mais, não pode, porque precisa de ter essa vontade. Porque o consentimento. Mas eles não vão fazer na igreja. Entendeu? Eles não vão seguir isso. Isso aqui vale para nós que somos católicos. Isso vai ser indiano, né? Isso vale para nós. Coitado. Chega lá e apresenta, tem que casar com aquele mesmo cara ali. É igual, eu tenho uma prima, quando ela casou, ela namorou, ela sabia que
o namorado dela, eles usavam no leito, tudo, casou na igreja. Assim, aí eles tiveram uma filha, hoje ela é separada. Aí se fosse o caso dela querer a nulidade do matrimônio dela, Por qual motivo? vamos supor que se ela quisesse alegar que, né, Impotência? casou. Não, porque se tiver É, tô falando. tipo assim, ela quisesse pedir a nulidade pra tentar casar de novo. Ué, Então, ela pode pedir, mas aí a gente tem... Forte, né? Porque ela sabia que ele Sim, era sabia tinha você fala deficiência, né? Pelo fato só da deficiência, não. De modo nenhum. Até porque a deficiência não impedia, não é nem só de ter filho, não impedia os elementos essenciais do matrimônio. Unidade e insolubilidade. Esses são os elementos essenciais, né? Então, assim, eles tiveram uma unidade. Então, a insolubilidade foi aonde eles não conseguiram perpetuar, né? Se manter, né? Já. E quanto tempo que é, Marcela, esse processo de, por exemplo, De a pessoa nulidade? entrou com um pedido de nulidade? Varia, É mas... bem... Tem gente que tem 13 anos que não tem todo. Então, a amiga minha é isso. Olha, isso é verdade. Antes, tinha, assim, o Papa, com esse moto próprio, que desde 2013 ou 2015, ele pediu, né, que toda diocese tivesse ao menos, né, uma câmara eclesiástica, porque ainda existe diocese que nem câmara eclesiástica tem. Mas o ideal que ele pede mesmo é um tribunal eclesiástico, entendeu? Por que ele pede esse tribunal eclesiástico? Para que os processos consigam andar de forma mais célere, porque você não precisa de ir para a arquidiocese, não precisa de ir para a diocese vizinha que é maior e tal, entendeu? Para ver se anda mais rápido. Isso é uma das formas que ele, né, colocou lá no moto próprio. E ele pediu também que desse celeridade, tipo assim, como se pudesse colocar um tempo não mais que 3 anos. Mas essa não é a nossa realidade, principalmente do Brasil, porque assim, em Roma, né, é diferente, em Roma tudo é diferente. O processo é diferente no sentido de ele tem uma seriedade às vezes maior, então já ouvi dizer que em Roma, por exemplo, tem escritórios próximos da cúria, né, onde tem escritórios só que mexem só com a nulidade, entendeu? Então assim, para o quê? Para que o processo em si ele fique mais robusto, ele tenha um caráter, né, jurídico, legal, com o qual o juiz consegue pegar aquele processo e sanear ele. Tipo assim, ele consegue vislumbrar todas as questões, porque isso é um advogado que consegue fazer, sabe? E a realidade do Brasil não é essa. A realidade do Brasil, qualquer pessoa pode entrar, né? Tipo assim, é claro que todos os tribunais deveriam, a maioria tem, disponibilizado ali um advogado. Mas nem sempre aquela pessoa espera a disponibilidade daquele advogado e tal, né? Então, assim, ela mesma por si só. Mas isso no Brasil foi bom por quê? Porque foi para dar celeridade. Porque nós não temos, diferente de Roma, por exemplo, né, um costume de leigos, advogados na área canônica. Nós não temos esse costume. Mas tudo depende, porque tem processos que andam rápido, tem processos que não. Se você pega um advogado que sabe um caminho mais célere, é igual a justiça comum, é igual a justiça civil, entendeu? Você pega uma pessoa que conhece, te dá uma dica, te fala uma coisa, entendeu? Agora, antes demorava muito mesmo, era tipo 10 anos, era surreal o negócio. Por isso que muitos desistiam, falavam assim, eu não vou nem tentar isso, porque eu vou jogar meu tempo fora, como se fosse isso, né? Claro que eu compreendo as questões das pessoas, mas quer dizer, você vai ficar o resto da vida então ilegal? Porque geralmente as pessoas se casam de novo, né? Então, melhor você deixar lá 10 anos para algum dia, se até lá você não morrer, você pelo menos tem legalidade. Se até lá você não morrer, porque né, amanhã você pode morrer. Mas tem processo que é sério, porque tem ritos mais sérios, é porque o povo não conhece, entendeu? Mas por que o povo não conhece? Porque não é dado a conhecer, infelizmente. Só aproveitando a questão, então, para
um advogado, para poder entrar nessa causa, para assistir essa causa, né, que solicita, necessariamente ele precisa ser, ter a Reconhecido pelo bispo. especialização No direito que você está canônico. fazendo, no direito canônico, né? Ele não pode ser em outra área. Não. Porque o direito canônico ele é muito específico. Tanto é que ninguém estuda isso na faculdade de direito. A gente não O estuda. Tribunal Eclesiástico nem vai ser Ele, advogado. inclusive, é totalmente a parte do Tribunal Civil, né? Embora, por exemplo, eu possa pegar uma sentença, às vezes, de nulidade matrimonial, e isso existe essa possibilidade, só não sei os caminhos certinhos, mas existe essa possibilidade. E de você pegar essa sentença e tentar, inclusive, anular, porque aí já é anular no processo civil, né, o seu matrimônio, o seu casamento, né, porque o matrimônio geralmente se usa essa palavra na igreja. Sim, mas só essa questão. Entendeu? Tipo assim, a igreja, é o tribunal da igreja em auxílio ou em conjunto com o tribunal civil. Existem algumas ações, por exemplo, algumas coisas que são reconhecidas às vezes no tribunal eclesiástico que advém do civil. Tem algumas legislações, inclusive, tem alguns cânones que falam, inclusive assim, se o direito civil permitir, se o direito civil não tiver, tipo assim, como se não tivesse oposição, uma coisa assim. Tem alguns cânones, assim, entendeu? Isso a gente chama-se canonizácio da lei, que é trazer para o direito canônico aquilo que no direito canônico não tem e que no direito civil tem. Então, o canônico pega aquilo do direito civil, ele dá um caráter eclesiástico. Por isso que eu digo que alguns cânones não têm fundamentação legal na Sagrada Escritura, porque alguns são realmente leis humanas, feitas por homens, para reger, para melhor trazer do costume da cultura. Às vezes, também isso, o costume é um dos princípios também, entendeu? Mas esse negócio aí, você fala anular mesmo, né? Divórcio no civil? Não, porque o divórcio civil já tem a lei, o divórcio. Mas isso aí não é problemático, não. Por quê? Não existe no direito civil a possibilidade de anulação do matrimônio. Existe povoação. Pois é. Então, você pode pegar uma sentença que já existiu no Tribunal Eclesiástico e entrar com um processo no civil trazendo essa sentença do Tribunal Eclesiástico. O Tribunal Eclesiástico ele tem um poder, um caráter robusto também. Entendeu? Tem publicidade. Eu estou pensando em jurisprudência. Entendi. Porque senão ainda vai ganhar uma. Não, mas existe. Existe a possibilidade. É porque a maioria das pessoas, são poucas pessoas, assim, se a gente falar de um total de 100%, sei lá, 10, 20% que entram com processo de nulidade, né? Infelizmente. E desses que entram, a maioria não sabe que existe isso. Por que ele não sabe? Porque assim, a pessoa não é advogado. Eu sei porque eu sou advogado. Só por isso. Senão eu não saberia. Mais alguma questão? De que 7 águas não tem esse tribunal ainda. Instituiu o tribunal. Dia 2 de fevereiro foi instituído. Tá, e se a pessoa entrou, no caso, quando não Antes, tiver em BH? era em Belo Horizonte. Aqui nós tínhamos uma Câmara. Então a Câmara fazia o quê? Fazia todo o corpo do processo e só julgava lá. Então lá ele aceitava, porque quando você entra com um processo, primeiro que o juiz vai verificar se há uma possibilidade. Se ele vislumbrar na petição inicial, que no caso chama-se libelo, se ele vislumbrar que existe a possibilidade, ele decreta a abertura daquele processo. Então decretou. Com base no cânon tal vislumbra, possibilidade, tal. Aí começa o processo. Aí que começa. Porque ele pode chegar lá e falar assim, não vislumbra. Não tem possibilidade nenhuma desse matrimônio ser nulo. Esse matrimônio é válido. Nem iniciou o processo. E se a pessoa começou em BH, tem como aí agora abriu pra passar cá, aqui? tem como passar pra cá, sabe? Eu só não sei como que está sendo esse processo, porque eu não estou mais na Câmara. Então eu não sei como que eles combinaram, então isso é uma combinação entre eles, não é algo assim, tipo, prático, sabe? Não é algo legislativo, não. Agora, quem já está com o processo lá, já pagou, já está em fase de sentença, ou já ouviu testemunho, é bem provável que seja julgado lá.
Ou que a pessoa possa escolher, talvez. Passa pra cá também. Vai começar tudo, tipo, Do zero. Não, às vezes aproveita. Você aproveita o processo, você aproveita. dá andamento. Exatamente. Só que aí, por exemplo, vamos supor, eu não sei como é que. Isso é questão prática mesmo. Vamos supor que a pessoa já pagou lá. Não ouviu o testemunho nem nada ainda, mas já pagou. Eles vão ouvir de graça aqui, o processo vai andar de graça, ou BH vai pagar alguma coisa pela. Sabe, assim, isso é prático. Isso aí é só pensar. Isso aí É caro? É caro. Não, assim, já foi muito caro. Já foi tipo. Acho que é na faixa de 5 mil. Não. 2 salários mínimos, não é? Então, Não. tá errado. Não era 5 mil, era 3 mil, né? 3 salários. Já manda os boletos lá pra casa dela. Isso foi agora? O processo vai ficar desde 2017. Então foi em 2017. Porque. Mas ela fala que toda semana ela liga lá pro tribunal, aí eles perdem o número do processo dela, aí, nossa, Isso foi lá em Belo Horizonte? ela não tá aguentando mais, ela ficou uma bagunça, uma desorganização, cada dia muda funcionário, Não sabe de ninguém sabe de nada. e os boletos chegam na casa dela. Essa aí, Ela tá parada, ela tá pagando. Mas assim, Vamos botar foda, hein, mano? o ideal é ela ir lá, né? Dar uma olhada e Ela já tá tal. até assistindo, sabe? Nós ficamos assim, pra ela não se animar. Por isso que eu falo assim, é bom o advogado por conta Eu disso. vou começar a ligar todos os dias Mas pra ela lá e falar ela liga toda perde semana. o processo. Ela fala com nós assim, desesperada. Eu fico assim, Eu imagino. Mas se Deve eles ser estão muito pegando ruim. no processo, talvez o boleto que está gerando a mais, é porque eles não estão localizando o boleto. Não tá gerando boleto a mais, não. Boleto é normal, né? Isso é normal, é. Não, é porque 2017, às vezes 2017 era isso, não sei. Eu não tava lá, eu não sei. Eu te falo que é 3. Mas esse valor de espátula, tipo, tributo ou não? Ou licença de custo? Custo judicial. Já houve testemunha dela, O boleto era 2 mil. O nosso processo aqui em Sete Por que não Lagoas, paga depois? o processo, Igual mas no civil. pode pagar. A pessoa pode escolher. Ela pode pagar, por exemplo, 10% agora, 90% no final. Teve gente que fez isso. Legal, velho. Cada um faz do jeito que quer. A entrada é legal, ó. 10%. Vou pagar. Aí, tipo assim, aí depende, por exemplo, eu acho que é 3 ou 2, eu não tô lembrando, porque, tipo assim, foi pouco tempo, né, que eu saí de lá, mas eu já esqueci. Eu não sei se é 3 ou 2, é uma coisa assim. É 2? 2.200, eu paguei 2.200. 2.200, então é isso. 2 É 2 salários. salários. Você vê que não é tão caro, entendeu? Ela Tipo, tá pagando mais. não é tão Você não tem caro. processo ainda? Não tá. Não é tão caro. Não, exatamente. Cada tribunal é um tribunal. Mas o dele é o mesmo. É o mesmo. Belo Horizonte. É o mesmo. E depende também, tá? Cada tribunal é um tribunal. Então, por exemplo, em Sete Lagoas agora, eu não sei se vai continuar 2. Pode ser que seja 1. E outra coisa, há a possibilidade de você conseguir uma isenção também. Dependendo da situação. Ninguém conta, né, filha? Ela já tá ficando assim. Ué, igual. É igual casamento civil, isso mesmo, ninguém conta. Ninguém conta. Entendeu? São coisas que não se falam muito, mas. É a partir de R$500. Então, infelizmente, assim, cada tribunal é um. E tem tribunal que às vezes processam anda mais rápido, tem tribunal que não anda. Tudo depende se tem funcionário, se, né? Porque às vezes é um tribunal, igual eu imagino assim, né? Um tribunal que está começando agora, ele vai ter uma certa dificuldade, porque até as coisas se alinharem, né? Vai ter mesmo uma certa morosidade. É a mesma resposta, a resposta dela. Parece assim, ela falou com a Parece automático. ela falou, você tem as frases decoradas? Você me fala? Ela, mas eu não tenho outra coisa pra te falar, não sei. Ela falou, né? É algo, assim, pode até, é engraçado, porque às vezes que quando eu trabalhava, né, na Câmara aqui de Sete Lagoas, graças a Deus, assim, todas as pessoas, as coisas que eu fazia com muito amor, sabe? Então, eu entendia o lado das pessoas. São pessoas desesperadas,
né, por uma achando resolução da vida, porque às vezes a vida da pessoa fica travada por conta disso. Não é porque ela quer casar simplesmente, Não, ela tá pronta. A vida dela Até meu filho tá expondo, mas espiritual, a vida dela psicológica, querer sair da igreja. Sair da igreja. entendeu? Tudo isso, eu levava isso em consideração, sabe? Às vezes, por exemplo, teve caso a pessoa que estava até em outro estado, eu falava assim, Marcela, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela estava tipo assim também, desde 2015, algo assim, sabe? E tava uma dificuldade para intimar. Já tinha chegado na sentença, chegou lá, o juiz viu uma coisa que fez errado lá atrás, lá na intimação do ex-marido. Até intimar o ex-marido que morava num outro estado. Tudo isso é pelo correio, é precatório. Então tudo isso vai atrasando. Entendeu? Infelizmente. E não era todo dia que eu tava lá, por exemplo. Então, tipo assim, era segunda, quarta, sexta. Então, ela só conseguia falar comigo segunda, quarta, sexta. Então tudo isso vai dificultando, sabe? Infelizmente, falta de pessoas, né? Falta de vontade também, sabe? Tudo isso gera uma dificuldade no processo. Mas eu, pelo pouco que eu pude ver aqui, o tribunal daqui, ao que me parece, vai ser um tribunal muito bom, sabe? Porque o peronista que está à frente disso, ele vislumbra essas dificuldades e ele consegue perceber isso em cada pessoa, entendeu? Então, a intenção mesmo é colocar tudo isso digital. Essa é a intenção. Eu não sei se vão conseguir, quando que vão conseguir. Mas quando as coisas são digitais, tudo é muito mais fácil, né? Porque a precatória vai o quê? Via digital, você coloca no processo, né? Quando dá sentença, Marcelo, como é que é? Reúne as pessoas, reúne a... Você fala a parte? É. Porque quando o processo é um processo ordinário, é um colegiado de 3 juízes que assinam aquela sentença. Então, assim, não é uma sentença, existe um processo, é um processo documental e existe um processo que oh meu Deus, esqueci o nome. Enfim, existe um processo que é mais rápido, é como se fosse assim, juizado especial e justiça comum, entendeu? No juizado especial, só um juiz julga o processo. Geralmente, é o ordinário do local, o bispo. Geralmente. E o outro processo ordinário, que é da justiça comum, vamos supor, é um colegiado, são 3 juízes. Então, é uma decisão com base em 3 fundamentos, 3 juízes, né? Há uma robustez de verdade. Entendeu? Quando ele decreta aquela sentença, ele envia para as partes ou para o advogado, se tiver. Assim como é na justiça comum. Entendeu? Como geralmente não há advogado, entra em contato com as partes. Geralmente é via e-mail também. Então ela envia a sentença via e-mail, porque as partes têm prazo para recorrer. O casamento foi nulo, envia para ela. Não, envia a sentença mesmo. Pode acontecer pode acontecer de não chegar. Também, Entende? Aí por isso tem que ficar ligando, entendeu? Mas aí, Marcelo, no caso, igual por exemplo, teve a nulidade. Pra falar. Aí o tribunal emite um documento para, tipo assim... Sentença. Igual por exemplo, aí ele recebe esse documento para apresentar, ele vai querer casar de novo. Aí ele leva esse documento. Não. Aí esse documento também é enviado para as paróquias. Tá? Para ser anexado ao seu batistério. Tá quando for procurar. Quando ele for tentar casar de novo, vai estar lá anexado que houve uma sentença nula. Porque já vai estar lá que ele casou. Entendeu? Então envia para a paróquia também, para falar que... O bispo decreta, não? Decreta o quê? As nulidades? Decreta naquela possibilidade que eu vou pegar o nome aqui agora, pra você ver. Ele já viu como fé pública? Ele tem, né? Ou Porque tem que ele publicar? Pra não. ter fé pública? Não, tem que publicar não. O processo de nulidade, ele é... Eu acho que vai divulgar também.
Gente, como que eu esqueço o nome? Meu Deus do céu. Processo breve. No processo breve, é o bispo que dá a sentença. Entendeu? Ele que assina. Aí é um processo breve. Por que que é um processo breve? Porque as partes entraram em conjunto. Entendeu? É como se fosse o processo consensual do divórcio, né? Pelo amor de Deus, tem nada a ver. Mas, tipo assim, só pra vocês entenderem a coisa, né? Processo breve que chama. Ô, Marcia, essa sentença tem alguma espécie de poder? Não. Como assim? Por exemplo, ela é declaratória, ela é, por exemplo... Declaração de nulidade. Sim, isso, por exemplo, ela, em alguma medida, por exemplo, ela tem um poder de assim, no caso da nulidade, né? Mas quando não ocorre nulidade, ou seja, o bispo quando declara, então ele, de uma forma, essa declaração tem, sei lá, a mesma validade da assistência do padre no casamento, mais ou menos, ou não? A mesma validade da assistência do padre? Dando fé pública. Ou não? Ele não dá fé pública porque é uma... É apenas a nível canônico. O que pode acontecer, por exemplo, eu entendi o que você está falando, vamos supor que na declaração a sentença declara, mas além de tudo ela pode impor um veto. Isso. Ela é impositiva também, entendi. Ela é declaratória e impositiva. Mas isso em alguma medida não chega a ter como se fosse uma analogia pressuposta da validade do sacramento, né? Ou da nulidade do sacramento. Ela tem, porque se você declara nulo aquele sacramento... Na verdade, não é não, porque ele não existiu, na verdade. Entendeu? Ele não declara nulo o sacramento. O sacramento... Ela procurava advogado, essa colega, para por exemplo, ver. Tem. Tá? Mas aí, no caso, tem que ser um específico, igual que você está escrevendo. Tem, E aqui nos ativar não Tem algum? Na verdade, eu e Josiane, eu posso ser. Eu só não tenho essa autorização ainda. Entendeu? Você corta isso, tá? Falta muito para ter essa autorização? Não falta muito, falta só o bispo querer, né? Porque é o bispo que tem que autorizar. É o bispo que autoriza. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil. Como se seria mais difícil estudar, né? Mas no caso, não tá bem. Mas eu não pedi também ainda, não cheguei lá nessa parte, tô esperando. As coisas Dá uma amenizada. Pede outro bispo fazer, dá certo, não? Mas aí é só no território dele, né? Que eu posso advogar. Entendeu? Por exemplo, se eu for pro Rio, se eu quiser advogar lá, eu tenho que pedir pro bispo de lá. Entendi. Ela é Dom Arani. E você pediu o arcebispo da uma vez? Dom Arani. Não, no caso nosso aí, Não, mas ele é arcebispo de Belo Horizonte, não é arcebispo mas daqui. ele é metropolita. Mas aí é só em caso de recurso, por exemplo. Porque o ordinário local é ruim. Agora, se tivesse vago, né? Vacante, a sé, por Aí você exemplo. pediu o arcebispo. Aí eu já estou supondo, né? Que eu acho que poderia. Se a sé tivesse vacante. Mas no caso, por exemplo, se você tiver já autorização lá no Rio, você vem para Sete Lagoas, não Eu vai. tenho que pedir o visto aqui, é porque é território. Entendi. É território dele. Entendeu? Entendeu? Mais algum? Vamos rezar a oração Nossa da Luz, né? Porque não rezamos no início, pecamos nisso, mas a gente reza no final. Amém. Amém.